Eu sou Marcele e já vou avisando que o assunto de hoje é bem interessante porque talvez essa também seja a sua dúvida. Tem muita gente que me pergunta como é que eu sei se eu tô comendo a quantidade certa. Tô comendo muito? Tô comendo pouco? Por isso hoje nós vamos falar sobre o tamanho das porções. Mas espera aí, não adianta sair correndo pegar papel e caneta porque eu já vou adiantando, eu não vou passar números exatos para ninguém. Ainda bem, nós somos diferentes, por isso nós temos necessidades diferentes. Não adianta você querer seguir o que é do outro, mesmo que você tenha mesmo peso, mesma altura de outra pessoa, as necessidades são diferentes, por isso muita atenção se você está copiando uma dieta aí da internet, né, seguindo um cardápio de famosos, porque talvez as suas necessidades sejam diferentes. É muito importante que a gente aprenda a escutar o nosso corpo, o que a gente precisa realmente, e se você está com dificuldades de entender o que o seu corpo está pedindo, então é legal você procurar um profissional que ele vai te ajudar a entender as suas reais necessidades. Mas tem algumas dicas que a gente pode compartilhar para ajudar você a começar a prestar mais atenção no seu corpo. Então vamos lá, eu vou começar falando sobre calorias, porque talvez você já tenha ouvido falar por aí que o importante é a quantidade de calorias que você come no dia. Não importa o que você come, você tem que seguir aquela meta e aí tá tudo certo, você vai conseguir perder peso. Olha, não é bem isso, tá? Inclusive, as calorias são importantes sim, é um guia, né, para você seguir, ter uma noção quanto você tá comendo, né, para você saber o quanto você tá gastando e aí conseguir manter aquele equilíbrio, principalmente se a sua meta é perder peso, mas é bem importante a gente entender que as calorias também funcionam de formas diferentes no nosso corpo. Só para dar um exemplo, vamos considerar um copo de refrigerante e uma porção de brócolis. Vamos levar em conta que os dois têm 200 calorias. Aí a gente consome um copo de refrigerante. O refrigerante, como é que ele vai ser absorvido no seu corpo? O que ele tem? Ele não tem nada de vitaminas, por exemplo, minerais para o seu corpo. Ele tem um monte de açúcar que o seu corpo pode usar como energia, mas se você não estiver precisando daquela carga de açúcar, possivelmente ele vai acumular aquilo ali, inclusive na forma de gorduras. E também a gente está falando de um líquido, então você vai beber o refrigerante rapidinho, ele já vai cair no seu organismo, né? O açúcar todo vai ser processado porque é líquido, a digestão é rápida. Aí a gente pega agora o brócolis. Bom, o brócolis a gente sabe que ele é rico em fibras, ele tem um monte de vitaminas, então como é que funciona? A hora que você comer esse brócolis, o seu corpo vai começar a trabalhar um monte, porque tem as vitaminas que ele quer aproveitar, todos os nutrientes, né, minerais também, então ele vai começar, suas células vão começar a trabalhar para pegar esses nutrientes, ele também tem fibras, né, e aí a fibra a gente sabe, inclusive, que a gente não consegue digerir, essas fibras vão parar lá no nosso intestino, onde as bactérias vão dar conta disso. Você consegue perceber a diferença, o quanto o brócolis mexeu com o seu organismo e o quanto um copo de refrigerante praticamente não fez nada por você? Ou seja, embora os dois tenham 200 calorias, o comportamento do seu corpo é outro. O metabolismo é diferente, o jeito com que o seu corpo vai trabalhar para poder pegar esses nutrientes ou a falta de nutrientes, no caso do refrigerante, né? Por isso não adianta, 200 calorias de refrigerante e de brócolis não são a mesma coisa. Não interessa se no final do dia você consumiu tanto de calorias exatamente naquele número, o seu corpo lidou diferente com esses alimentos que você consumiu. Por isso, muita atenção quando você leva em consideração apenas calorias. Bom, agora uma outra coisa bem importante é a quantidade e a qualidade dos alimentos que você está consumindo. A quantidade, claro que é importante, porque se você exagerar mesmo um alimento que seja saudável, seja bom para você, se você comer demais, ele vai fazer mal, mas é muito importante, tão importante quanto ou ainda mais, a qualidade do alimento que você está consumindo. Por exemplo, quando a gente fala em qualidade, de novo, a gente está levando em consideração se esse alimento tem nutrientes que o seu corpo precisa, se ele tem as vitaminas, os minerais e o que mais ele está te fornecendo, né? Se são carboidratos, se é a proteína ou se é a gordura. E aí sim, vale a gente considerar também a quantidade do alimento, porque, por exemplo, a gente tem uma necessidade menor para a quantidade de gorduras que a gente come, né? E ainda assim a gente precisa olhar
qual é o tipo de gordura. Se é uma gordura do tipo ômega 3, mesmo ômega 6, ou se é realmente uma gordura trans, né, que a gente chama, que é aquela gordura que normalmente vem nos alimentos processados, né, nas batatinhas chips, aquelas coisas. Então, isso já não é o tipo de gordura que o seu corpo precisa para trabalhar, pelo contrário, pode inclusive impedir a absorção de gorduras boas como do ômega 3, então muito cuidado com esse tipo de gordura. A mesma coisa quando a gente fala de carboidratos, que inclusive agora, né, tá na moda esse low carb, então todo mundo gerou um pânico sobre carboidrato. Carboidrato é importante para você, sim, a menos que você tenha diabetes e precise de um acompanhamento médico, e aí sim ele vai controlar exatamente qual tipo de carboidrato você vai comer, qual a quantidade de carboidrato você tem que comer, mas isso é um assunto mais complexo, né, que você já tem um acompanhamento médico. Mas como a gente está falando de um modo geral, o carboidrato ele é um nutriente muito importante para a gente, porque ele tem as fibras, por exemplo, tem um monte de nutrientes, vitaminas e minerais. Quando a gente fala em carboidratos, a gente precisa lembrar que a gente está falando de verduras, de frutas, de folhas, de uma série de alimentos que a gente nem para pensar que tem carboidrato. Então, o carboidrato é importante para a gente, sim, só que a qualidade desse carboidrato também é importante. Então, elimine, sim, o carboidrato refinado, se é o caso, né? Principalmente açúcar. O açúcar refinado, então, nem pensar. Não vai trazer benefício nenhum para você. As farinhas brancas também você pode cortar, mas o carboidrato em si, aquele que está presente nas frutas, está presente nos vegetais, está presente nas folhas, esse carboidrato é muito importante para você. Está presente nos grãos também, né? Tem um monte de grãos cheios de benefícios para a sua saúde. Então esse carboidrato você pode e até deve consumir. Quando a gente fala em proteína, a mesma coisa a ser considerada, porque aí as pessoas começam a comer um monte de proteína, porque proteína vai ajudar você a emagrecer. Bom, para começar, existem diversos tipos de proteína. De novo, falando da qualidade. Não existe apenas a proteína animal. A gente deve levar em consideração que a gente tem proteínas também na lentilha, no próprio arroz integral, no alface. Então, muitas vezes, arroz integral, lentilha e alface, ele pode ter um simples prato, uma porção pequena, pode ter praticamente metade da quantidade de proteínas que a gente precisa num dia. Ou seja, se você comer aquilo ao meio-dia e comer aquilo na janta, pronto, você atingiu a sua quantidade de proteína comendo lentilha, arroz integral e alface. Não precisa comer um monte de ovos, comer um monte de carne, um monte de peixe, um monte de frango, só para você atingir a quantidade de proteína. Então, muito cuidado ao escolher a qualidade dos alimentos. Junto com a quantidade, considere a qualidade, não exagere demais em nada. Lembra que a gente precisa tentar considerar 10 porções de vegetais e frutas por dia. Já caiu por terra aquele negócio de 5 porções, são 10, porque aí a gente vai conseguir aumentar a nossa carga de nutrientes, porque é preciso lembrar que nem tudo que a gente come o nosso corpo absorve. Então muitas vezes você está comendo aquilo e não está absorvendo, então dá mais nutrientes para o seu corpo conseguir absorver os nutrientes que ele precisa. Então lembra de escolher principalmente vegetais, bastante saladas e aí algumas frutas, especialmente se a sua meta é perder peso. Cuida do tamanho das porções, você não precisa sair da mesa se sentindo super cheio. Pelo contrário, muitos estudos mostram que a gente deve comer até 80% da nossa capacidade. Então você sempre sai da mesa com um pouquinho de fome, não é fome, é aquela sensação de estou satisfeita, poderia comer mais, mas eu não preciso comer mais. Então, nesse momento, você para, mas escolha os nutrientes que o seu corpo está precisando. Agora, você quer ter uma noção de tamanho, né, das porções, como é que você faz? Bom, eu tenho aqui alguns objetos para ajudar a ter uma ideia. Uma coisa que a gente fala bastante é o chocolate amargo, né? O chocolate amargo você pode comer um pedacinho por dia, o chocolate 70% cacau ou mais, porque aí você vai estar absorvendo os nutrientes presentes no cacau. O chocolate ao leite já tem um monte de açúcar, gordura, o leite já não tem quase nada de cacau, não tem os mesmos benefícios. E, em média, você pode comer 30 gramas de chocolate. O que são 30 gramas? É mais ou menos uma caixinha de fio dental, né? Uma caixinha pequena, um quadradinho, então, maiorzinho de chocolate amargo você pode comer. Tem também, sei lá, você quer saber o tamanho da batata ou da batata doce que você pode comer.
Então é mais ou menos o tamanho de um mouse de computador. Não é algo muito grande, né? Mas também não é pequeno quando a gente fala numa porção, uma batata. É isso. A porção de arroz, você pode comer até uma xícara de arroz cozido, ou macarrão cozido, que seja. Quando a gente fala isso, é mais ou menos o tamanho de uma bola de tênis, né? Então, mais ou menos a quantidade que você consome numa refeição. Mas, de novo, não é que essa seja a quantidade que você precisa, é a quantidade, quando a gente fala numa porção de grãos, né, como arroz, uma porção de batata, uma porção de chocolate, uma porção de carne também é mais ou menos o tamanho de um baralho, sabe? Um baralho de cartas esse. Então é mais ou menos o tamanho de um bife ou de um frango que você pode comer, isso é considerado uma porção. Mas lembre-se sempre de observar o que é melhor para você, como é que você reage com esses alimentos, escute o seu corpo. Aí sim a gente vai saber quanto é a quantidade certa que o nosso corpo precisa, né? E você não vai ficar mais na dúvida se está comendo demais ou se está comendo menos do que deveria. Essa é a minha mensagem para você hoje. Eu espero que realmente você comece a refletir um pouco mais sobre as suas escolhas dos alimentos, né? Tenta atingir a média aí de 10 porções de vegetais e frutas por dia, levando em consideração que a gente considera uma porção mais ou menos 80 gramas, então você já sabe mais ou menos, uma porção eu posso considerar uma maçã, mas um alimento que é menor, então você pode considerar um pouquinho mais, né, uma xícara de morangos, por exemplo, aí isso é uma porção, você vai considerando mais ou menos, se você quiser pode até comprar uma balancinha, mas eu acho que isso é exagero, é mais você sentir realmente o que você precisa, mas faça aquilo que deixa você mais confiante realmente para saber que você está cuidando do seu corpo e da sua saúde. Então, é isso por hoje e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!